aqui. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é o nosso Deus. Quando eu digo que o Senhor é o nosso Deus, é porque não tem outro. E nós adoramos o Senhor, damos honra e glória ao Senhor. Pedimos perdão dos nossos pecados, nossas faltas, e pedimos que o Senhor nos lave no sangue de Jesus. E dá-nos a oportunidade, Pai, de podermos te agradar, de te servir. Abençoe meus irmãos que estão pelo Facebook, meus irmãos que estão pela rádio, e aqueles que vão assistir também através do YouTube, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, que Ele que é o nosso amigo, nosso mestre, fale conosco, nos ajude e fale os corações de cada um daqueles que vão estar assistindo. Senhor, que essa programação seja de grande bênção para cada um de nós. Hoje nós dependemos do Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer. Te damos graças por tudo e o fazemos no nome santo de Jesus, Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus. Muito bem. Bom, na semana passada, nós falamos aqui, ou eu falei aqui, sobre não se pode brincar com o pecado, né? Falei sobre isso aqui. E você pode entrar lá no meu YouTube ou no meu Facebook. Eu prefiro o YouTube, que está tudo em série, sequência, fácil. Entra aí e escorrer, você vai assistir também o que falamos na semana passada em espanhol e português. Hoje, nós vamos estar falando o que vamos fazer agora. Já ouvimos tanta coisa. Se você tem participado comigo, se você tem assistido, seja pelo rádio ou seja pelo Face, você tem me acompanhado, tem assistido, então você está por dentro daquilo que já falamos aqui, né? Mais ou menos, né? Lembrar um pouquinho, né? E a pergunta é essa: e agora? Vamos fazer... Agora a pergunta é: o que vamos fazer agora? Aceitamos ou não? Aceitamos ou não o quê? Bom, Jesus morreu na cruz, você sabe, derramou seu sangue para nos dar a entrada no céu, para nos dar a comunhão com o Pai, que passamos a ser parte da família de Deus, né? Nos perdoou o pecado, enfim. Falamos muitas coisas. E na última semana nós falamos que nós não podemos brincar com o pecado. Eu falei pecado, não é pescado. Porque o que eu quero dizer com isso? É que hoje, com essa modernidade que está, muitas pessoas estão brincando com o pecado. Eu não estou dizendo somente os mundanos, estou falando dos cristãos, chamados cristãos, né? Então, dentro de tudo que nós já vimos, agora temos que pensar: o que vamos fazer? Não podemos viver uma vida doble, ou double, né? Um pé aqui, outro pé lá. Não existe cristão com um pé aqui e um pé lá. Se tu está com um pé aqui e um pé lá, é só pé lá, porque pé aqui não tem, porque Deus não trabalha dessa forma. Então é momento que nós estamos chegando num momento dentro desse estudo que nós precisamos começar a tomar algumas decisões, né? Tomar alguns rumos e começar a pensar um pouquinho mais sério na nossa vida cristã, né? E como é que vamos fazer? Eu vou botar aqui para os irmãos da rádio, né? Vou botar aqui para os irmãos que estão comigo na rádio. E agora, como vamos fazer, né? Agora, aceitamos ou não vamos aceitar, né? Porque por muitos anos, já vou falar assim, por muitos anos, né? A igreja vem com zigue-zague. Não vai em linha reta. Porque a igreja somos nós. A igreja somos nós. Quando diz igreja, estamos falando das pessoas que estão lá. As pessoas, como diz o português, né? As pessoas. E nós não podemos esquecer isso. Foi traçado para nós uma linha, né? Nós imaginamos sempre uma linha reta, né? Porém, dentro dessa linha, desse caminho traçado, surgem coisas no caminho. E essas coisas que surgem no caminho é exatamente para nos roubar ou tirar a nossa atenção.
Ah, eu aceitei Jesus há 30 anos. Ah, eu aceitei Jesus há 50. Ah, ok, maravilha. Maravilha. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, para mim, para nós é essa. Há quanto tempo está sendo fiel a Ele? Tem uma diferença. Aceitou, mas há quanto tempo nós estamos trilhando? Nós estamos caminhando com Ele em espírito e em verdade sob a palavra dele. Quer dizer, debaixo da palavra dele. Então nós temos que começar a entender que a decisão da salvação foi Deus quem deu para nós. Ele decidiu, através do Filho dele, Jesus, morrer na cruz por nós. Ok. Agora, temos que tomar também agora nós a nossa decisão. Vamos aceitar tudo isso e viver de acordo com o que diz a palavra dele? Ou vamos querer viver segundo a nossa vontade? Porque nós somos egoístas, né? Nós somos pessoas que pensamos em nós. Penso em mim, penso no meu desejo, na minha vontade, né? Mas, como cristão, como filho de Deus, nós temos que pensar nele. Tirar um pouco o foco de nós e pôr o foco nele. E pensar, ele fez, ele deu, ele nos amou, ele nos ama. Então, por que então não sermos fiéis a ele, segundo a palavra dele, segundo a vontade dele? Está me entendendo o que eu estou falando? Assim é que nós deveríamos pensar. Então vejamos isto. Vamos aqui na palavra. Ok? Vamos aqui na palavra. Porque quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus, eu pelo menos, começo a me sentir apertado. Como assim? Porque a palavra de Deus é viva. Além do mais, ela consegue discernir a intenção dos nossos corações. Porque quando você lê a palavra de Deus, ela vai chocar com alguma coisa dentro de nós. Vai chocar. Que está mal em nós. Não é a palavra. Somos nós. Então, quando a palavra ela vem em nós, aí nós conseguimos olhar e ver como que nós estamos hoje diante de Deus. O tempo de estar na igreja, eu me refiro a estar lá, não é o mais importante. Não é. Para mim o mais importante é o tempo que eu estou obedecendo, fazendo a vontade do Pai. É o mais importante. Porque eu mesmo passei muitos anos indo ao templo, né? À igreja. Mas servindo mesmo? Não. Obedecendo mesmo? Tampouco. Demorou um pouco, né? É o que acontece hoje. Então eu pergunto para você. Eu pergunto para mim. Há quanto tempo nós estamos, de verdade, servindo e obedecendo a Deus? Porque nós estávamos lá fora, fomos comprados pelo sangue de Jesus, que é o preço do céu. O céu tem um preço. Não foi com ouro nem com prata, mas com o poderoso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nós vimos desde no início que nós começamos esse estudo. É só você entrar lá no meu YouTube, você vai ver desde o início. Agora, veja isso aqui. Olha bem o que está escrito aqui no livro de Romanos, no capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Antes de ler, eu quero mandar uma saudação aqui para a irmã Zilda, a missionária, né? A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, querida. Obrigado pela sua audiência. Tá bom?
E passe para os amigos, comparta com os amigos o seu vídeo, porque isso aqui é estudo bíblico, né? Então vamos aqui. Romanos, capítulo 2, e versículos 7 e 8 diz assim, presta bem atenção. A saber, a vida eterna aos que, com perseverança, em favor o bem, quer dizer, a vida eterna na perseverança daqueles que querem e buscam e estão fazendo o bem. Por quê? Procuram glória e honra e incorrupção. Quem que não quer a glória de Deus? Eu quero a glória de Deus, né? Eu, quando vou a um culto, o que eu quero? Sentir, receber a glória de Deus. É normal, né? A honra de ser filho de Deus. A incorrupção quer dizer fugir do pecado. Essa tem que ser a tendência. Essa tem que ser a tendência de cada cristão, de cada um que se diz filho de Deus. Agora, mas a ira e a indignação aos que são contenciosos, aqueles que gostam da contenda, sabe? Que tem muito por aí, né? E desobedientes à iniquidade. Tem muita gente que gosta de fazer o mal. Muitas pessoas procuram o pecado, né? E isso faz com que nós saímos, né, daquilo que Deus propôs para nós. Morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele derramou seu sangue, abriu as portas dos céus, voltou à comunhão com o Pai. Agora o Espírito Santo mora em nós. Quer dizer, quando a pessoa volta para esse lado, que seria o quê? A indignação, mas a ira e a indignação aos que são contenciosos. Ok? As pessoas, porque na igreja parece que não. Parece que não. Mas no nosso meio hoje tem muita gente das contendas. Chega para o irmãozinho e fala: ô irmão, você viu o que o pastor falou lá? Ou você viu que o irmão falou do pastor? Você viu que a irmã disse da mulher do pastor? Você viu que... Isso é contencioso. São pessoas que gostam da contenda. E isso está fugindo daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, que foi morrer para nos dar vida eterna, salvação, lavar-nos dos nossos pecados. Só que tem pessoas hoje que passam tempo dentro do templo, que eu chamo igreja, a gente chama de igreja, vivendo esse tipo de vida, né? Essa é uma grande realidade. Eu posso contar para vocês muitas coisas aqui, mas o importante é nós olharmos para a palavra de Deus, que é a nossa base, que é aquilo que nos fortalece. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Eu, por exemplo, eu não tenho o costume, pelo chamado que Deus me deu, de estar pregando aqui bênção. Você vai ser abençoado, a tua casa. E peraí. Em primeiro lugar, eu preciso saber como é que está a tua casa, que é você. Como você está vivendo para Deus? Será que Deus tem liberdade dentro da sua casa? Será que Deus tem aquela alegria, aquela satisfação de estar com vocês, conosco? Então, porque as pessoas trocam?
As pessoas não pregam hoje, o que eu tenho observado, né, pelo Face, principalmente pelo Face, e alguns vídeos que aparecem no Face, que muitos não pregam a palavra. Eles estão pregando bênção. Não. A bênção de Deus, ela virá, ela cairá, ela sobrevirá sobre nós quando nós estivermos vivendo segundo a palavra, segundo a vontade dele, porque a promessa de Deus é abençoar os seus filhos. Agora, nós não podemos tirar o olho daquilo que já foi feito por nós, mas saber também que Deus nos abençoa segundo as nossas necessidades. Não é segundo o nosso capricho. Ah, porque eu quero isso. Ah, porque eu quero. Ah, porque essa irmã Deus deu para ela. Ah, porque eu também quero. Pera. Ei, calma aí, gente. Deus não trabalha dessa forma. Ok? Deus não trabalha desta forma. Deus trabalha com um coração que seja puro e sincero. Um coração que não volta a ser contencioso, que não é desobediente, que não vai fazer o mal, o pecado. Deus trabalha nos corações que hoje estão buscando realmente o que? A glória dele, a honra dele, a incorrupção, que é o pecado, fugindo do pecado. Então Deus tem prazer. Agora, eu não me vejo, não consigo me ver aqui falando para vocês que estão do outro lado, sedentos, precisando de ouvir algo de Deus, com grandes necessidades, talvez material, espiritual, sentimental, emocional, não importa a área, e eu ficar aqui falando para vocês coisa que não é verdade. Eu estou sendo enganado para ser julgado. Não. Eu estou dizendo o que diz a palavra de Deus. O que diz a palavra. Porque se você não falar o que está na palavra de Deus, aí é da sua cabeça, é do seu coração, é do seu desejo. Eu posso chegar aqui com o desejo de querer que vocês todos vocês sejam abençoados. Posso. E chegar aqui e dizer, você vai ser abençoado, Deus vai te abençoar, vai entrar na sua casa, vai... Mas peraí. Eu não dou ordem para Deus. Nem você dá ordem para Deus. Mas Deus procura um coração humilde e quebrantado para poder entrar nele. E eu vejo que muitas pessoas começam a falar coisas da pura emoção. Porque quando você vem na palavra, a palavra também ela te reta, ela te desafia. Porque quem fala dela vai ter que procurar viver ela. Ou você tá achando que aqui é que nem papagaio, fala o que ouve. Não é assim. Se Deus permite que um homem use a palavra dele, ele vai ter que se virar para poder viver aquela palavra que ele está pregando. Para fazer aquela palavra na vida dele verdadeira, porque ela é verdadeira. Porque hoje muitas pessoas fazem a palavra de Deus mentirosa na vida deles, sendo que é verdadeira. Então eu tenho cuidado, porque Deus tem me dado essas coisas para que eu traga para vocês, para que nós aprendamos juntos o que o nosso Deus quer, porque já está escrito. Só que hoje tem pouca gente querendo ensinar o que está escrito, porque você ensinar, você vai ter que viver. E não tem como você falar uma coisa e não querer viver aquela coisa. Você tem que se esforçar para viver. Agora veja bem aqui. Olha o que diz Romanos 6,16. Gente, olha, a palavra de Deus, ela vem duro contra nós. Sabe por quê? Porque Deus desde o princípio sabia como ia ser o homem. Ganancioso, invejoso, truculento, falta de amor, falta de sinceridade. Ele já sabia tudo isso. Ou tu acha que ele não sabia? Tanto que ele sabia que ele mandou escrever. E hoje, quando essa palavra
que nós olhamos para ela, ela entra em nós, ela vai chocar dentro de nós com alguma coisa que está fora do lugar. Porque ficar falando uma língua estranha, como eu vejo por aí, essas coisas não quer dizer muita coisa não, gente. Porque primeiramente a Bíblia diz que aqui, eu falo língua estranha, claro que falo, mas aqui no rádio para quê? Inclusive eu vi uma reportagem agora esses dias aqui, no país aqui, Costa Rica, um homem que é candidato, que é acho que é pastor, crente, né? Não sei que igreja que é. Dizem que é evangélico, né? Hoje é evangélico. E a esposa dele estava com uma outra mulher num vídeo assim, e a mulher largou em falar língua estranha na gravação, e aquilo foi viral. Parou no mundo inteiro latino, né? E falaram que ela estava falando um idioma, um dialeto dentro do país, mas não era. Aí o pessoal começou a criticar, os próprios repórteres falando, mas não se pode misturar religião com política. Claro, porque a Bíblia mesmo fala que aquele que é chamado para militar com as coisas de Deus, que não se embarace com as coisas desse mundo. Está escrito, mas o povo não quer saber, é o que eu estou dizendo. O povo não quer saber. Então quando a palavra ela vem a nós, como vem a mim, por exemplo, aí você vem e olha para Romanos 6,16 e diz assim, olha, não sabeis, faz uma pergunta para nós aqui, ó, não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servo para obedecer, sois servo desse, mesmo a quem obedeceis? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Uma pergunta. Não existe meio crente. Não existe meio salvo. Não existe isso. Ou você é crente e é salvo, ou você está se enganando e vai para o inferno. Vai ficar aqui na grande tribulação. Vai pagar o preço da grande tribulação. Porque Deus, o sacrifício que Jesus fez, que Ele pagou por nós, que é o sangue dele derramado naquela cruz, que até hoje tem poder, até hoje está salvando, está libertando, está limpando, até hoje. Foi fácil? Para hoje nós simplesmente dar as costas para a palavra de Deus e ficar fazendo coisas e falando coisas que não é verdade? Tem gente esperando bênção há mais de 20 anos, meu compadre. E não vai receber, sabe por quê? Primeiramente tem que olhar para a palavra, ver o que diz a palavra. Aqui a Bíblia diz assim para mim, diz assim para você, diz assim para nós. Ó, não sabeis que aquele a quem vos apresentais como servo para lhe obedecer, sois servo desse mesmo a quem obedeceis? Quer dizer, um dia eu me entreguei para Jesus, aleluia, glória a Deus, estava lá, agora já estou no mundão. Agora, no Brasil é carnaval, mas graças a Deus aqui não tem. Eu também não gosto. Então, e aí você começa a ver uma misturança terrível hoje, né? No carnaval. Você imagina você ir fazer um evangelismo no carnaval. Eu penso eu. E vai numa área onde tem o desfile. Um exemplo, estou dando só um exemplo. Eu não sei, nunca fui. E nem quero, nem me convida porque eu não vou. E chega lá, tá aquela mundarada de mulherada, tudo pelada, né? Cheio de homossexuais, enfim. E eu lá no meio, eu vou estar agradando a Deus? Não vou estar agradando a Deus, eu vou estar agradando a mim. Porque os meus olhos vão ver tudo aquilo. Daqui a pouco eu não estou dando mais nem folheto, porque de repente o samba vai pegar e o neguinho vai ficar lá balançando. Então nós temos que prestar atenção. Porque se nós olharmos para a palavra, quando Jesus ele era apertado pelo homem, no sentido de ser um impostor, de ser... O que ele fazia? Que ele não era, ele era verdadeiro. Por várias vezes o Espírito Santo tirava ele. Só que nós somos ao contrário, nós tiramos o Espírito Santo e vamos lá. Porque existe forma de você fazer evangelismo de todas as formas. Eu, por exemplo, estou fazendo evangelismo através da rádio. A rádio, você não sabe, isso aqui é rádio mesmo, é uma rádio e televisão. Assim como você me vê aqui, viu, pelo Facebook, as pessoas me veem aqui pelo rádio. Só que pelo rádio é para o mundo inteiro. E o Facebook não é para o mundo inteiro.
O Facebook é só para aquelas pessoas que fazem parte do hall da minha página, da minha amizade, da página. Só 4.000 pessoas. E o mundo? É onde eu estou agora. Por exemplo, se você for no seu telefone celular, você pode ligar pelo Facebook, ok, maravilha. Mas se você for no aplicativo da rádio, né, que eu tenho aqui no meu telefone, esse telefone aqui, eu vou e clico nele. O aplicativo, vou abrir o aplicativo da rádio. E com o aplicativo da rádio eu venho aqui na segunda linha, live, e vou botar a rádio para eu assistir a rádio. Que fazem parte do hall. E a rádio está ao vivo. E quem está vendo pela rádio está vendo exatamente isso que eu estou mostrando aí, ó. E eu lá embaixo pequenininho, o que eu estou mostrando. Então, a rádio ela é o meio de comunicação que Deus pôs para ir ao mundo. Eu estou no Japão, eu estou na China, eu estou na Alemanha, eu estou em todo lado. Quem conectar agora buscar a Rádio Alfa Internacional vai achar. Eu uso o Facebook para fazer a propaganda. Normalmente eu estou postando. Eu estou na América Central. Se você entrar na página da rádio, Rádio Alfa Internacional, você vai ver o Globo, muita gente que já... Tenho quase 10.000 pessoas que já entraram na rádio. E muitos ficam ouvindo os hinos, porque nós tocamos 8 idiomas. Quer dizer, nós temos procurado estar vivendo dentro daquilo que Deus propôs. Se tiver alguém em casa agora, lá no Brasil, por exemplo, que vai pular carnaval, e de repente o Espírito Santo faz ele ligar o rádio. Liga aí, põe na rádio, vai lá e vê a propaganda da rádio e entra na rádio. Vai ouvir a palavra de Deus. Se a pessoa não é minha amiga, como é que ela vai me ver? Mas a rádio está para todo mundo. Então hoje nós pensamos que ficar falando de Deus, só isso não é o suficiente. Não é só isso o suficiente. O suficiente é quando nós procuramos viver segundo a palavra de Deus. Viver, que não é fácil, meus queridos irmãos. Viu, missionária Zilda? Não é não, viu? Pensa que é fácil viver. Eu lhe digo porque eu nasci no lar evangélico e eu sei que é difícil. Nós temos que lutar, temos que chorar, temos que gemer, pedir misericórdia, para que possamos ser escravos do Senhor Jesus e não escravos do pecado. Como disse o apóstolo Paulo, agora eu sou escravo de Jesus. Estou preso nele. Segundo o quê? Segundo a palavra. Entendeu? É a fé e a palavra, as duas coisas juntas. Então, olhando para a palavra de Deus, começamos a ver as coisas de uma forma diferente. Eu começo a ouvir, por exemplo, aqui, e o próprio mundo, hoje, usam a palavra em inglês, gospel. Eu sou gospel. A palavra gospel quer dizer evangelho. É o que quer dizer essa palavra em inglês, gospel. Quer dizer evangelho. Aí no Brasil, por exemplo, a pessoa diz, eu sou gospel. Eu sou evangelho. Não, se é evangelho, você tem que viver aquilo que você está dizendo que é. E interessante que no tempo passado, não sei se a nossa querida missionária deve lembrar disso aí. Eu, quando era moleque, que eu ia para a escola, tinha que preencher a ficha, né? E perguntava qual é a sua religião. Eu era filho de pastor. Sabe como se usava a palavra que se usava naquele tempo? Protestante. Hoje eu sou gospel. Hoje eu sou evangélico. Mas de crente não tem nada. Porque o protestante foi o que o Martinho Lutero fez. A reforma protestante. Ele protestou contra o que a Igreja Católica estava fazendo. Ele fez a reforma. E daí para cá passou a ser protestante. Os que aceitavam a Jesus, eles eram protestantes. Eles protestavam. E hoje nós concordamos. Ao contrário. Entendeu? Nós éramos chamados protestantes. E éramos respeitados. Como éramos recriminados. Mas hoje ficou assim. Por quê? Por causa do pecado. Agora, esquecemos o que Jesus fez. Um sacrifício dos maiores já visto em toda a história do mundo. Para fazer o que? Viver como nós queremos. Dizer o que nós queremos dizer. Como eu já ouvi falar, pessoas dizem, está escrito assim na Bíblia, mas eu não acho que é muito... Eu não acho que é bem assim, não. Como que não é bem assim, se está escrito? Mas a Bíblia agora, nós estamos vivendo um tempo mais moderno, né? Você não acha que... Não acho nada. Eu acho que está escrito e acabou.
Ou aceitamos, ou não aceitamos. Você vai ver o final desse estudo bíblico. Você não pode perder o final desse estudo bíblico. Vai no final, já vamos indo. Você precisa assistir o começo. Se não assistiu, você entra no meu YouTube, assiste o começo e vem até aqui. Semana passada eu falei que nós não devemos brincar com o pecado. Agora você imagina quantas pessoas estão hoje jogando com o pecado, como se fosse um joguinho. Mas a palavra é muito clara. Estamos mostrando. Agora eu quero te falar uma coisa séria que eu tenho dito. Eu tenho dito isso aqui, sempre eu tenho dito, e vou, até que Jesus venha, creio que vou seguir falando isso aqui. Presta atenção no que está essa frase que eu tenho aqui. A salvação é para os que obedecem às Escrituras. Está me entendendo? Porque, sabe o que acontece? As pessoas hoje estão procurando, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, dizendo, eles vão ter comichão no ouvido de ouvir a verdade, vão se amontoar aí mestres. É o que está acontecendo hoje. Começar a gritar aqui, Jesus quer te abençoar, irmão, Deus está mandando te dizer, quem não está mandando nada. Eu é que estou falando. Então as pessoas já ficam, fala Senhor, e que Senhor é a pessoa que está prometendo uma coisa que não foi Deus que prometeu nada. Deus só promete segundo a sua palavra. Se nós estamos de acordo com a sua palavra, a promessa já está dada. Então você pede a Ele, porque você tem direito com o coração puro e sincero. Aí você vai dizer para Deus, segundo a tua palavra, Senhor. Está escrito, você como filho. O Senhor Jesus não disse que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas, e muito mais nós, se pedirmos o Espírito Santo, Ele não nos daria? O Senhor Jesus ensinou. Mas nós temos que estar de acordo. Com as coisas de Deus não é fora do acordo. Qual acordo? Na palavra. Olha para a palavra. Então a salvação é para os que obedecem às Escrituras. Eu sou crente há 200 anos, aleluia, amém. Mas eu faço uma pergunta para esse que tem 200 anos de igreja. Que não tem, né? Mas vamos pôr assim, para entender. O Senhor Jesus, Ele é somente o teu Salvador? Ou você tem Ele como Senhor? Primeiro Ele tem que ser seu Senhor, aquele que manda, aquele que governa e dirige. Para depois então Ele ser o teu Salvador. Porque se Ele não é o teu Senhor, Ele não é tampouco o teu Salvador. Como é que você vai ser salvo se você não obedece a Ele? Você não obedece o que Ele escreveu para que nós obedecêssemos. E eu já falei que nós somos os maiores obedientes que existem, os cristãos. Porque o grande mandamento não é para pastor, nem para evangelista, nem para... é para toda a igreja. O grande mandamento que Jesus deu foi: ide. Você é igreja? Você faz parte da igreja? Então você vai para o evangelho a toda criatura. E você sabe que para ser salvo começa aí. O primeiro passo da salvação está aqui. Vai por todo mundo, você prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crer é obedecer, é viver. E se batizar, será salvo. Porque o batismo, você sabe que significa o quê? Morte para o mundo, morte para o pecado. E uma nova vida em Cristo. Mas aquele que não crer, aquele que não aceitar e não procurar, vai ser condenado. Começou aí. Mas nós hoje, gente, olha, eu vou contar, hein? Nós estamos tremendo, hein? Nós somos os maiores evangélicos hoje, sem compromisso. Não temos compromisso. Porque a palavra de Deus tem que ser aquela que rege as nossas vidas. Tem que ser aquela que rege os nossos corações. É a palavra. Então a salvação é para aqueles que obedecem às Escrituras. O que está escrito, que é fugir do pecado, que é viver uma vida santa, que nós vestimos uma vestidura espiritual branca, sem mancha, sem enruga. É uma série de coisas que estão aí escritas, mas hoje o povo quer ouvir falar de bênção. Eu acredito que se eu falasse aqui de bênção, eu acho que eu não teria como nem ler os nomes das pessoas aqui no telefone. Mas eu não vim pregar bênção, eu vim pregar a palavra, que já é abençoada. A palavra que, se você obedece,
com certeza Deus vai te abençoar, porque Ele é fiel e Ele é justo. Está escrito. Então eu não tenho que ficar aqui prometendo bênção para tua casa, bênção, mas a pessoa está no adultério, está no pecado, está na prostituição, está nas drogas, está fazendo isso. Que bênção! É isso que às vezes não entra na minha cabeça, mas qual é a bênção? A bênção nós já temos, já somos abençoados. Eu estou dentro do lugar que eu moro, tem conforto, tem saúde, tem comida, tem carro para andar. Já estamos abençoados. Mas qual bênção que você está falando que você quer? Qual é a bênção? A maior bênção que um homem pode ter na sua vida é viver segundo a palavra de Deus. Essa é a maior bênção que um homem pode ter na vida. É ser obediente à palavra de Deus. Essa é uma bênção. Que está difícil. Porque hoje a moda está aí. Você vai para as igrejas hoje, os cultos, acaba os cultos, você tem que sair correndo para não pecar e as irmãs na porta da igreja, como tudo mundano. Acabou de sair esse mistura no meio dos outros, tudo igual, então você não sabe quem é quem. Então nós estamos saindo fora da palavra. Então agora a palavra é o seguinte, é para aqueles que querem realmente obedecerem para ser salvos. A palavra de Deus não está para agradar ninguém, não. Ela está para ensinar, para mostrar o caminho. E se nós não queremos aprender o caminho que é através da palavra, podemos nos preparar então para ficar aqui, na grande tribulação. E se dependendo de como você estiver vivendo no pecado, você se prepara, porque a morte pode vir te buscar também. Está escrito? O salário do pecado é a morte. Não está falando de morte espiritual. Morte espiritual, a pessoa já morreu antes para entrar no pecado. Morreu espiritualmente, entrou no pecado. Aí a morte física. E eu conheci muita gente que morreu. Foi para o cemitério e foi para o inferno. Pecado. Para terminar, vocês sabem que os apóstolos sofreram muito. E eles não tinham a Bíblia. Eles tinham somente os ensinamentos de Jesus, que ficou gravado nos corações. Mas nós temos a Bíblia, que lamentavelmente hoje está sendo trocada por telefone celular. Domingo eu estava numa igreja, visitando uma igreja, o irmão falou, vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Aí uma família estava num banco assim, todo mundo com o seu telefone. Eu dei risada. Não é Bíblia isso aqui. Isso aqui é telefone. A Bíblia é um exemplar. Está ali em cima, não vou pegar, mas está aqui. Eu tenho várias aqui. Então, nós precisamos entender que aqueles homens não tinham o que nós temos hoje. E tem um detalhe, hein? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eles eram duros contra os discípulos de Jesus. Porque Jesus era tido como um impostor. Mesmo depois que ele ressuscitou, que inventaram que foi roubado o corpo, etc, etc, Pedro foi parar na frente do Sinédrio, na frente dos doutores da lei, dos fariseus, os governadores. E o que aconteceu? Eles estavam fazendo o mesmo trabalho daqueles de arrebentar para o Senhor. E eles foram levados diante desses homens e falaram para eles, principalmente para Pedro, vocês têm que parar de falar nesse nome aí, nesse nome de Jesus. Tem que parar. Porque hoje nós não ouvimos muito falar no nome de Jesus. Você ouve falar de bênção, você ouve falar de prosperidade, Deus vai te abençoar, que Deus vai isso, que Deus aquilo. Mas o nome de Jesus quase não se ouve falar. E eles falavam o nome de Jesus, eles usavam o nome de Jesus. Aí chegaram para ele, mandaram ele calar a boca, não falar mais. O que ele fez? Ele disse o seguinte, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, o que eles falaram? Importa antes obedecer a Deus que aos homens. Não importa o que vocês estão falando. Ele estava dizendo, Pedro dizendo, eu vou obedecer o que o Senhor Jesus mandou fazer. Eu vou falar dele sim, não vou parar. É melhor obedecer a Ele, porque Ele é poderoso. Ele me deu a vida eterna, Ele morreu por mim. Do que obedecer a vocês, que são mentirosos, que ficam querendo enganar o povo. É o que tem acontecido muito hoje. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta, irmãos. Eu às vezes olho a palavra e falo, meu Deus do céu, que coisa. Tanto que os discípulos falaram para Jesus uma vez. Não foi uma, foram várias. Mas uma vez ele disse para Jesus. Eles falaram para Jesus, Senhor, quem pode ouvir isso? Quer dizer, quem pode receber isso? O Senhor falou, quem puder receber, que receba. Porque a palavra de Deus, ela é dura, ela é como um martelo, está escrito, que ela vem e desmiuça a pena. Está escrito.
Agora, se nós quisermos ser crentes, nós temos que voltar a ser protestantes. Protestar contra o pecado. E no livro de Romanos, onde o apóstolo Paulo diz que nós devemos renovar a nossa mente e não nos conformar com este mundo, e ser protestante. Não ser evangélico, não ser gospel, mas ser verdadeiramente cristãos. Porque cristãos é ter o sentimento de Cristo. É viver como Cristo viveu. E não é fácil. Porque o mundo ele é atrativo, ele tem levado muita gente para lá. Que saíram de onde estavam para viver lá fora. E dizem que vão para o céu. Que Deus só quer o coração. Ah, é mesmo? Primeiro que coração Deus não quer, Ele quer é a sua alma. O coração é o simbolismo. Que coração é onde bombeia o sangue. Onde bombeia sangue. Esse é o coração. Se fala coração aqui, ó, alma. Pensamentos. Ele quer isso. Seu pensamento. Que você pense nele. Que você ame ele. Que você faça a vontade dele. E se fosse só isso, teríamos que tirar algumas coisas da Bíblia. A primeira seria tirar que o nosso culto tem que ser racional. Um culto racional com o corpo, a alma e o espírito. Está entendendo aí? Então o corpo tem que ser um corpo santo para Deus. Então teríamos que tirar aquele versículo que diz que nosso corpo é morada, é templo do Espírito Santo. E por aí vai. É a palavra, gente. Não sou eu que estou falando, é o que está escrito. Agora, para sermos verdadeiramente crentes, nós temos que voltar a viver segundo a palavra de Deus. Se não, meu querido, corre atrás da bênção. Fica correndo. Pode correr. Olha, vou te falar um negócio, pega um foguete, viu? Para correr atrás. Porque você não vai nunca ter. Agora, você quer ter a bênção? Já é abençoado, mas só que você não sabe. Obedeça a palavra. Viva a palavra. E as bênçãos virão atrás de você. Não é você ir atrás delas. Amém? Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o que nós vamos falar semana que vem, se Jesus não vier. Mas vamos orar, vamos terminar aqui a nossa fala, né? Essa de hoje, sobre o preço do céu. Daqui a pouco vai estar no YouTube, né? Vai estar no meu Facebook, se você quiser assistir. Mais uma vez. Vamos orar. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Pai celestial. E sem o Senhor, Pai, nós não podemos viver. Seguramente não podemos viver. Ficaremos desprotegidos, sem saber para onde ir. Então, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos em tudo. Dá-nos vitória, Pai. Cobre-nos com o teu sangue. Abençoe meus irmãos que estão pelo Facebook. Abençoa meus irmãos que estão pela Rádio Alfa Internacional. E abençoa meus irmãos e amigos que vão assistir através do YouTube. Que o Senhor possa tocar nas suas vidas. Pois, Senhor, dependemos do Senhor. E te damos graças por tudo quanto o Senhor tem feito. E o fazemos em o nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus.